evidência nas tradições judaicas e outras fontes que o povo judeu acreditava ter voz profética, né, cessado após a morte de Ageu e de Zacarias e Malaquias, né? É provável que por volta do ano 300 a.C., o cânon do Antigo Testamento estivesse definido em todos os seus elementos fundamentais. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque Jesus Cristo, irmão, ele aceitou a autoridade canônica do hebraico, né? Ele ensinou seus discípulos, né, a ter o cuidado com os escritos do Antigo Testamento. Se os irmãos prestarem atenção, tem uma passagem bem interessante no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e o versículo 14, quando Jesus Cristo ele chega ali em uma sinagoga, e diz a palavra de Deus que ele entrou, chegando em Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, como seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração e dar vista aos cegos, põe liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque este livro foi dado a Jesus Cristo, que ele leu esta parte aqui, já era livros canônicos, né? E o detalhe era cópias, viu? Né? Não pense que Jesus recebeu os originais, ele recebeu cópias e livros canônicos, já fazia parte do cânon dos judeus. Então aí é importante para nós entender isso, certo? A igreja cristã, para vocês terem uma ideia, né? Como vocês sabem, ela teve as suas raízes no povo judeu. A igreja cristã, ela iniciou com quem? Quem foram os primeiros da igreja? Quem se lembra aí? Quem foram os primeiros da igreja? Para começar, o Salvador, um judeu, Jesus Cristo. Lembra daquela mulher que disse para Jesus Cristo? Vejo que tu és judeu. Os primeiros discípulos, quem foram eles? Judeus, né? Eles eram judeus. Então a igreja, né, ela teve suas raízes no povo judeu e manteve o cano hebraico, né? Manteve o cano hebraico. Eles continuaram com o cano hebraico até que acrescentou as obras mais à frente do Novo Testamento, né? A gente vai ver mais daqui a pouco essa questão do Novo Testamento. Mas os judeus, né, os primeiros cristãos ali, judeus messiânicos, né? Pedro, João, Tiago, esses homens, as suas primeiras Bíblias eram exatamente o cano hebraico, né? Que mais à frente é que começa a vir o Novo Testamento, os escritos, né? Que ali estava um momento de transição da antiga aliança para a nova aliança, certo? Então a gente pode encontrar alguns versículos, né? Por exemplo, Mateus 23, 34, 35, Lucas 11, 50 e 51, a gente encontra falando a respeito sobre esta questão, tá bom? Os irmãos podem ler, que vai ajudar bastante na uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então Jesus Cristo, irmão, ele aceitou a autoridade canônica do hebraico, dos judeus, né? Você vai ver várias vezes Jesus Cristo dizendo, olha, está escrito, né? Inclusive ele disse para Satanás isso, né? Várias vezes a gente encontramos Jesus ele falando, olha, está escrito, né? Referindo-se ao que? Ao Antigo Testamento, que exatamente sobre o cânon judaico. E essa que nós usamos, irmãos, ela, e pregamos
ela nos púlpitos levando a mensagem de Deus para o pecador. Então a gente deve conhecê-la muito bem, tá? Deve conhecê-la muito bem, porque é uma grande responsabilidade nossa, irmãos, transmitir esta palavra, que é a palavra de Deus, que a gente diz que cremos que é a inerrante palavra de Deus, e nós usamos ela nos nossos púlpitos, né? E ao levar esta mensagem para alguém como palavra de Deus, eu tenho que compreender, eu tenho que entender, né, que ela foi inspirada por Deus. Então cabe aí uma grande responsabilidade para cada um de nós, né? Conhecê-la, a Bíblia que eu uso todos os dias, a Bíblia que eu levo para a minha igreja para ministrar a palavra de Deus, né? Abrir a Bíblia e dizer, olha, essa aqui é a santa palavra de Deus, né? Então, cabe esta responsabilidade a cada cristão, a cada crente, né? Conhecer esta Bíblia, esta palavra, né? Que é a palavra de Deus, certo? Queridos, 3 pontos importantes para o processo da canonização, né? Primeiramente, tinha que ser reconhecido que os livros eram inspirados por Deus, né? Deus deu o primeiro passo na canonização da Bíblia quando Ele mesmo o inspirou. O povo de Deus não teria como reconhecer a inspiração de um livro se Deus mesmo não tivesse dotado os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, né? Então Deus, Ele é aquele que inspirou a Bíblia, né? A palavra de Deus. A gente leu aqui 2 versículos, né? Lá de Timóteo, lá em Timóteo e outro lá em Pedro, dizendo que a palavra de Deus é inspirada por Deus, né? Queridos, tinha que ter inspiração. Hoje, os nossos 39 livros do Antigo Testamento compõem o Velho Testamento, né? Ela é de autoridade divina. Pode ter certeza disso, que sim. Segunda coisa, irmão, para a canonização, era o reconhecimento por parte do povo de Deus, né? Quando Deus dotava algum livro de autoridade, seu povo o reconhecia. Este reconhecimento ocorria imediatamente pela comunidade para a qual o livro foi destinado. Por exemplo, os escritos de Moisés foram reconhecidos em seus dias. Quer ver uma coisa? Vocês leiam aí no livro de Êxodo, capítulo 24, e o versículo de número 3. Eu vou ler aqui, Êxodo 24, versículo de número 3, e vejamos o que diz aqui. Diz assim, ó: Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Quando Moisés diz aqui que veio, pois Moisés e contou ao povo as palavras do Senhor, o povo reconheceu. Está fazendo Moisés, entre crer no que você está falando. Realmente é a palavra de Deus. E diz: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Embora que eles não fizeram tanto assim como disseram, mas pelo menos reconheceram que ali era Deus realmente falando através do profeta de Moisés, né? Josué também a gente encontra a esse respeito. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, você vai encontrar o povo também reconhecendo, né? O reconhecimento por parte do povo de Deus, que ali realmente era Deus falando. Daniel, capítulo 9, versículo 2, encontramos também este reconhecimento, né? Seria confirmados, né, por estes homens de Deus no Novo Testamento também, né? Então, para a canonização, irmão, tinha que ter inspiração divina no livro. Segundo, reconhecimento por parte do povo de Deus.
E terceiro, conservação e preservação pelo povo de Deus. O povo de Deus colecionava e guardava a sua palavra. Olha só, por isso que é importante você ter sua biblioteca, né? Tá vendo aqui atrás de mim? O povo de Deus colecionava e guardavam a sua palavra. Os escritos de Moisés, por exemplo, foram colocados onde? Na arca. Né? Deuteronômio 31, versículo 26. Leiam e vejam o que diz aí. Deuteronômio, capítulo 21, versículo de número 26. Diz assim: tomai este livro da lei e pondo ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Eles tinham, irmão, o cuidado de guardar o livro da lei, para quando fosse transmitir ao povo, ele usar o livro da lei, para transmitir ao povo. Eles tinham o cuidado de guardar, né? Como nós hoje tem que ter também cuidado com a palavra de Deus. E como diz aqui o comentarista, o povo de Deus colecionava e guardava, né, a sua palavra, os escritos, né, de Deus, eles guardavam. Eles tinham o cuidado, irmão, com a palavra de Deus. Né? Eles eram cuidadosos. Tem pessoas às vezes que vai para a igreja, irmão, esquece a Bíblia, deixa no banco. Parece que já deixa lá para quando chegar no outro culto, né? Já não ter a dificuldade de trazer de sua casa para a igreja. Outros perdem a Bíblia, irmão. Outros, não sei não. Só Jesus na causa, como a gente diz, né? Mas os judeus, eles eram cuidadosos, entendeu? Guardavam, tinham aquele cuidado, né? Porque ali, eles sabiam que ali era a palavra de Deus. Então, requer cuidado com as escrituras sagradas, né? É a gente ter um maior amor às suas santas escrituras, tá bom? Queridos, então tinha a inspiração de Deus, reconhecimento da parte do povo de Deus e coleção e preservação pelo povo de Deus das santas escrituras, né? Esses três passos são mais importantes no processo de canonização. Quando você começa a ler essas passagens que eu li lá de Moisés e outros, então para ver a canonização, como aconteceu, dos livros, né, serem considerados sagrados, é que você começa a perceber que a partir destes pontos é que veio a ser canonizado a santa palavra de Deus, né, o cânon, né, foi ali escrito. O cânon hebraico, né, ele se divide em três partes. Primeira, a lei, né, que é conhecida como o Pentateuco ou Torá, né? Aí vai o livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, né, Números e Deuteronômio. Né? Esses livros, eles completam a Torá, que é o livro mais sagrado para os judeus. Né? A outra parte que se divide, irmãos, é os profetas, também conhecidos por Nevim, né? Que a gente pode colocar aqui Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, entendeu? E Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. Então se dividem pelo cânon, que é a Torá, os profetas e os escritos também chamado Ketuvim, né? que entra aí o que? Os Salmos, o livro de Jó, Provérbios, Ruth, Esté, Lamentações, Cantares, Eclesiastes, né? Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. Então, o cânon, a lei dos judeus, né? A Torá, os profetas e os escritos Ketuvim, eles tinham essa divisão na palavra de Deus, né? Os judeus ainda têm essa divisão, tá bom? Eu
acho que os irmãos já ouviram falar também da tradução da Septuaginta. Quem já ouviu falar aí da Septuaginta? Né? Alguns irmãos já ouviram falar dessa tradução? Por gentileza, se olha, Filipenses Júnior disse já, sim, já, ele já ouviu falar já. Quem mais? Ó, Gessiano Bevenuto, né? Sim. Quem mais aí dos irmãos ouviu falar? Eliane, Diosias, muito bem, Marlene. Marlene Abessa. Sim, também. Tem mais algum irmão que já ouviu falar da Septuaginta? Né? Eu tenho aqui, ó, Luiz Venâncio também. Né? Deixa eu ver se eu acho. Já mostrei aqui para vocês uma vez. Esse livro aqui é a Septuaginta. Né? Adriana Gomes também, ó. Eu já apresentei para alguns irmãos aqui, acho que na primeira aula, né? Na primeira aula foi na segunda aula, né? Ó, irmão Luiz Fernandes está dizendo, a primeira tradução do hebraico para o grego. Sim, é verdade, Isso é a primeira tradução do hebraico para o grego. Quando Jesus estava lendo lá Isaías, possivelmente ele estava lendo a Septuaginta. Né? A Septuaginta foi muito usada, irmãos, foi muito usada no Novo Testamento ali, com os judeus gregos, né? Chamados judeus helenistas. Eles falavam o grego, né? Então, essa tradução da Septuaginta, ela foi muito importante, irmãos, para os judeus. Tem judeus, você vai encontrar muito ali no Novo Testamento, lá em Atos, por ali. Paulo, quando vai pregar, se encontra com alguns judeus messiânicos, né? Com alguns judeus messiânicos. Para vocês terem uma ideia, dependendo da tradução, quando você lê Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 1 em diante diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Eu não sei como é que está escrito, dependendo da sua tradução, mas esses gregos aqui eram judeus, viu? Esses gregos eram judeus. Eram judeus, tem alguma tradução de helenistas, né? Helenistas. Tem outra tradução que fala judeus messiânicos, certo? Então, esse dos gregos aqui, judeus de fala grega, certo? Se você for olhar o versículo 9 ainda, diz assim: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, né? Então, eles eram judeus, irmãos, de fala grega. Então, a Septuaginta para eles foi excelente, certo? Ó, Gessiano Bevenuto está falando aí. Filó de Alexandria considerava divinamente inspirada. Muito bem, é verdade, irmã Gessiano. Eu tenho aqui o livro de Filó de Alexandria, e ele fala exatamente sobre isso, né? Eu recomendo aos irmãos, que se querem se aprofundar mais na Septuaginta, ler esse livro aqui, ó. Septuaginta, Guia Histórico e Literário, de Ezequias Soares. Ele é um livreto, ó, bem fininho, né? Mas ele tem um conteúdo, irmão, extraordinário, certo? O conteúdo desse livreto de Ezequias Soares é muito bom, um conteúdo, olha, de primeira qualidade, certo? Eu recomendo aos irmãos, se querem se aprofundar nessa questão da Septuaginta, procurar ler o livro de Ezequias Soares, tá bom? Um excelente livro nesta área. Então, como nós acabamos de ler, irmão, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, que fala dos gregos, né? Esses gregos aqui, na realidade, eram judeus, né? Eram judeus de fala grega, certo? Alguém tem alguma tradução da Bíblia aí que em vez de gregos tem helenistas? Alguém tem aí? Se tiver, me ajude aí, dizendo se tem ou não, né?
Porque tem uma outra tradução que, ao invés de murmuração dos gregos, é dos helenistas, né? Da cultura grega, né? Conhecido por helenismo, né? Então, queridos irmãos, então como foi importante a Septuaginta, né? Ali para aquela época foi de grande importância, principalmente para os judeus de fala grega, né? Que foram alcançados ali, viu? Se alguém tiver outra tradução diferente aí, puder ler, por gentileza aí, colocar aí, né? É muito importante, entendeu? Pois bem, a Septuaginta, né, é o nome da versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego koiné, né? Entre o século 3 a.C. e o século 1. Século 3 ao século 1, né? Em Alexandria, né? Dentre outras tantas, a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? A tradução ficou conhecida como a versão dos 70 ou a Septuaginta, né? Palavra latina, que significa 70, né? Ou por 72 rabinos, né? Que tem uma dificuldade aí, se foi 70 ou 72, né? Mas possivelmente foi 72, né? Diz a palavra de Deus, né, que nos ensina que esta versão da Septuaginta, né, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega, foi usada como base para diversas traduções da Bíblia, né? A Septuaginta tem esse nome porque ela vem do latim, né? Septuaginta, né? A tradução de 70, né? Intérpretes. A palavra Septuaginta acrescenta mais detalhes, né? No entanto, só foi a partir de Agostinho de Hipona que a tradução das escrituras judaicas veio a ser chamada de Septuaginta, né? Do latim em 70 em vez de 72, né? Está escrito lá no livro de Santo Agostinho, na Cidade de Deus. Tem falando sobre isso. Agostinho acrescenta o comentário, ele diz que assim, abre aspas, é a tradução que agora se tornou tradicional para chamar Septuaginta, fecha aspas, né? Portanto, Agostinho indica que este nome para a tradução grega da escritura foi desenvolvimento recente, certo? Então, ela é muito importante, ela tem um significado bem interessante, né? Queridos, ainda neste quesito, né, a gente viu do Antigo Testamento, mas tem a questão do cânon do Novo Testamento, né? A história do cânon do Novo Testamento difere do Antigo Testamento em vários aspectos, né? Várias forças contribuíram para que o mundo cristão da Antiguidade providenciasse o reconhecimento oficial dos 27 livros, né, que nós temos, canônicos no Novo Testamento. E 3 forças têm significado especial, né, para que isso acontecesse. Eclesiástica, teológica e também política, certo? Por exemplo, a igreja primitiva tinha necessidades internas e externas que exigiam o reconhecimento dos livros canônicos, né? Segundo, um outro fator, o cristianismo primitivo estava exigindo um pronunciamento oficial da igreja a respeito do cânon. E as forças que pressionavam também a canonização na questão política, né? Então, isso fez com que fosse decidido realmente os 27 livros do cânon do Novo Testamento, né? Que são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico do cânon do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Aí depois vem as epístolas, né? Ou as cartas que nós encontramos, né? De Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2, Tessalonicense, 1 e 2, Timóteo, 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas, e o livro profético que é Apocalipse, né? Esse aí forma o cânon do Novo Testamento, certo? Ele forma o cânon do Novo Testamento. Um
detalhe importante que nós temos que ver, irmão, na questão do Novo Testamento, Jesus, ele prometeu o Novo Testamento. Ele disse no Novo Testamento, ele disse que o Novo Testamento viria por meio de seus apóstolos, porque o Espírito Santo os faria lembrar tudo aquilo que ele disseram e os guiaria em toda a verdade, né? Isso está registrado em duas passagens do Evangelho de João. Jesus Cristo, ele diz lá em João 14, versículo 25 e o versículo 26, né? Quando ele diz, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disse. E João 16, 12 e 13 ainda nos diz, tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então a gente vê aqui nestes versículos, e tem mais versículos também a respeito, que Jesus prometeu o Novo Testamento, né, aos seus discípulos, tá bom? Em outras palavras, Jesus está prometendo aos seus apóstolos que o Espírito Santo os levaria a serem autores daquilo que hoje conhecemos como o Novo Testamento. Mais tarde, Paulo faria eco nesse ensinamento de Jesus ao afirmar que a igreja está edificada. Olha, irmão, sublinha aí Efésios 2:20. É muito importante esse versículo para mim e para vocês. O que é que diz Efésios 2:20? O que é que Paulo fala sobre o fundamento da igreja? Ele diz assim, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ele cita os profetas do Antigo Testamento, mas ele cita também que a igreja está fundamentada nos apóstolos, né? Por que é importante estou pedindo para você sublinhar? Porque aqui, irmãos, é a grande prova que nós temos que o cânon do Novo Testamento, a sua validação, Paulo está confirmando, dizendo, olha, o Novo Testamento, o fundamento, né, a sua base, os profetas e os apóstolos, né? A igreja primitiva reconheceu isso, né? Por que a igreja primitiva reconheceu? Porque a igreja ela se dedicava ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Quando a igreja se reunia, vamos ler? Vou pedir para os irmãos ler, né? Se tiver com a Bíblia em mãos, para que a gente possa ler. O que é que diz lá em Atos? Capítulo 2, no seu versículo de número 42. Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja primitiva, ela ouvia os apóstolos, né? Estava fundamentada exatamente nos ensinamentos dos apóstolos, aquilo que os apóstolos transmitiam para eles, né? Os apóstolos realmente obtiveram a mensagem do Espírito Santo, né? Eles certamente afirmaram isso, né? João escreveu aos apóstolos, né? Na primeira carta, João 4, versículo 6, né? O livro do Apocalipse começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então isso aqui tudo é prova do cânon do Novo Testamento, certo? Paulo fala nos seus escritos como mandamento do Senhor, né? Aos Gálatas capítulo 1, verso 11 ao 12, ele diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoas alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, amados irmãos, o Novo Testamento, né, o cânon do Novo Testamento, Jesus tinha prometido para a sua igreja. Agora, como nós falamos anteriormente, como eu tinha falado, nós tínhamos falado anteriormente, que nós não temos originais. Agora, a questão que eu pergunto é,
Temos cópias precisas, né? As nossas cópias que nós temos é precisas, né? Existe apenas um problema, né? Até agora nenhum documento escrito no original do Novo Testamento foi descoberto. Temos apenas cópias dos textos originais, chamados de manuscritos, né? Para construir esse original é muito útil termos grandes números de manuscritos, produzindo não muito tempo do original. Como os documentos do Novo Testamento, eles podem se sair nesse aspecto. O material que se tem, irmão, é muito melhor do que qualquer outro material do mundo antigo. Vocês terem uma ideia. Vocês terem uma ideia, irmãos, nós temos hoje aproximadamente 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento. 5.700 manuscritos do Novo Testamento. Vocês vão ver aqui à frente como isso é importante para a validação da inspiração e do Novo Testamento. Agora preste atenção, o que eu e você tem em mãos hoje é cópias, certo? É cópias. O que é que significa isso? Se eu não tenho os originais, nem eu nem você, mas temos cópias. Nessa questão de cópias, queridos irmãos, tem um pequeno probleminha que são os erros de transmissão, né? Existem erros de transmissão, que são chamados de erros invariantes, entendeu? A gente pode encontrar isso na Bíblia, né? Por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 10, vocês têm uma ideia do que eu estou falando? Lembre-se que quando Davi derrotou um comandante sírio chamado Sobok, né? Sobok, ele matou 700 condutores de carro de guerra, né? Este mesmo relato paralelo, lá em 1 Crônicas 19, 18, né? A gente vai encontrar uma discrepância, né? Diz que, porém, que o número dos condutores mortos era de 7.000. Então aí você vê aí o que? Um erro de transmissão do escriba, né? Lá em Samuel fala que Davi de 700, enquanto que em Crônicas fala de 7.000, certo? Aqui temos uma discrepância de um ponto decimal no texto manuscrito. Contudo, não há prova alguma que tal discrepância contrastasse dos manuscritos originais de Samuel e Crônicas. Certo? Quer ver uma outra discrepância que nós podemos ver? A do rei Joaquim. Em 2 Crônicas 36, versículo 9, que dá a Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar. Ao passo que lá em 2 Reis 24, versículo 8, vemos que ele tinha 18 anos na época. Você quer conferir isso? Eu não sei se na sua Bíblia aí já está corrigido ou está ainda dessa maneira, né? Em 2 Crônicas 36, versículo 9, e em 2 Reis 24, versículo 8. Eu gostaria que alguns irmãos lessem aí e me falassem sobre isso. Segundos, né? Crônicas 36, verso 9, e depois ler 2 Reis 24, versículo 8. Enquanto alguns irmãos já conseguiu ler, por gentileza, coloca aí que se você já leu, dizendo 2 Crônicas 36, verso 9. 2 Crônicas 36, verso 9, diz que o rei Joaquim, né, com a idade de 8 anos, ele começou a reinar. Só que quando você lê 2 Reis 24, versículo 8, a gente lê que lá ele tinha 18 anos na época. Entendeu? Então isso é um erro de transmissão. Não é um erro do fato da história. Aconteceu realmente. Mas houve um erro de transmissão dos copistas, né? Olha, irmão Franklin está dizendo sim, dizendo 8 anos, né? 10 anos sim. Muito bem. Agora vocês leram também 2 Reis 24, 8. Você lê primeiro 2 Crônicas 36, 9. Agora eu leio 2 Reis 24, 8. Eliane de Osias está assim, é verdade. Entendeu?
Então, você vai encontrar várias discrepâncias desse estilo aí no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Entendeu? Agora, por que tem essas variantes, né? Porque foram o erro dos copistas, né? Ó, a irmã Gesiane deve estar dizendo assim, ela está confirmando que realmente existe essa discrepância, né? Existe essas variantes, entendeu? Mas aí o fato realmente aconteceu, a história está correta, né? Olha, a irmã Jaziane está dizendo que lá em Segundo Reis tem 18 anos. Né? Aí o que é que acontece? Você encontra uma pessoa, um crítico da Bíblia, aí pega e apresenta isso para você. Se você não souber, você vai responder o quê? Ele vai começar a dizer para você que, olha, a sua Bíblia tem erro, né? Olha, já a irmã Adriane Gomes, ela já tem uma versão mais atualizada. Ela está dizendo, na minha não tem essa discrepância. Graças a Deus, irmã. Irmã Adriana, qual é a sua versão que você tem? A irmã Adriana já tem uma versão já corrigida, certo? Mas há muitos irmãos ainda têm algumas versões que têm essas discrepâncias, certo? Que são erros de transmissão, né? São erros de transmissão. Ó, a gente pode também encontrar a questão no Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, vocês observam que o número de anjos lá no túmulo de Jesus, né? Mateus 28:5, menciona apenas um anjo, né? Já Marcos também 6:5, também, se não me engano, é um anjo, né? João 5:20 se refere a um jovem vestido de roupa branca, né? Ó, a irmã Adriana, né? Eu tenho a Bíblia de Estudo de Genebra. Muito bem, irmã. Excelente Bíblia, né? Excelente Bíblia. Então a gente encontra também isso nos evangelhos, a questão dos anjos, se era dois ou se era um, né? João disse que era um jovem vestido de roupa branca. Lucas 24:4 diz que temos dois anjos. E assim sucessivamente. Como os evangelhos são sinóticos, né? Eles são vistos de pontos de vista diferentes, né? Aí então a gente encontra muito, irmãos, esses erros de transmissão, né? Então o que significa isso? Que as cópias, presta atenção, não são isentas de erro, viu? As cópias não são isentas de erro. Os que não têm erro eram os autógrafos, né? Os autógrafos que não têm erro. Os originais não têm erro nenhum. Mas já as cópias não são isentas de erro, certo? Quer ver um outro exemplo, né? Vou dar aqui mais dois exemplos para vocês de erro copistas. Por exemplo, em 2 Crônicas 22, versículo 2, diz que Acasias tinha 42 anos de idade, enquanto que em 2 Reis 8:26 afirma que sua idade era de 22. Ele não podia ter 42, né? E é um erro copista, porque senão ele seria mais velho do que o pai dele. Os irmãos querem ler aí? 2 Crônicas 22, versículo 2. 2 Reis 8:26. Né? Eu acho que o da irmã Adriana Gomes, já na dela não tem mais, já está corrigido, né? Irmã Adriana Gomes, por gentileza, você pode verificar para mim se na sua Bíblia, como é que está escrito aí, a Bíblia de versão de Genebra, 22, verso 2. E 2 Reis 8:26, né? Dos Crônicas 22, versículo 2. Ó, Samuel Elenil, sim. Alguém mais aí pode ver? Isso aí, irmão, são erros dos copistas, né? Entenderam? Isso aí foi cópia. Imagina, você vai ter a cópia
os copistas manuscritos, né? Por isso que chamaram manuscrito, porque era na mão mesmo, né? E às vezes o manuscrito dava um cochilo e errava, e começou a ver. Agora, como nós temos muitas cópias, aí é que nos ajuda bastante, entendeu? Olha outra coisa também interessante, irmãos. Segundo os Crônicas 9:25, afirma que Salomão tinha 4.000 estribarias de cavalos. Mas em 1 Reis 4:26 diz que havia 40.000 estribarias, né? Que seria um número absurdamente maior do que o necessário para os 12.000 cavaleiros, entendeu? Então, a gente vai encontrar, queridos, na minha tem uma concordância, ele tinha 22 anos, a da irmã Adriana Gomes, né? Ela tem a Bíblia, a versão de Genebra, que é excelente Bíblia, viu? Né? Excelente Bíblia, ela ajuda já bastante, certo? Então observem que nestes versículos, irmãos, são erros copistas, né? Erros copistas, né? Mas os originais não tem esses erros, certo? Os primeiros originais, os autógrafos, não tem esses erros. Isso aqui são erros copistas, certo? Na hora como eram manuscritos, por isso que é chamado manuscrito, aí tem essas discrepâncias, certo? Alguma dúvida em relação a isso ainda aí? Alguém? Variantes? Tudo ok com vocês aí? Entenderam por que encontramos essas diferenças? Não é? Queridos, olhe, a confiabilidade. É verdade, irmã Eliane Dozia, muito bom esse esclarecimento. É verdade, porque, por exemplo, às vezes você pode estar ensinando em sala de aula, na escola dominical. Aí o aluno, ele percebe isso aí. Aí pergunta para você, olha, tem um erro aqui. Então, cabe ao professor que está à frente, né, responder a este aluno e explicar o porquê. Bom? Agora presta atenção, queridos irmãos. A confiabilidade do Novo Testamento, se for fazer comparação com outros documentos antigos, a gente supera em todos. A confiabilidade do Novo Testamento, quando você compara com outros documentos antigos, irmão, a gente ganha de 1.000 a 0, certo? Para vocês terem uma ideia, a irmã Jessiane está dizendo assim, existe um aluno que indaga muito. É verdade, Marcelo. É verdade. Entendeu? No espaço de tempo entre anos, né, mais próximo aos originais, o Novo Testamento, irmão, ele fica aproximadamente, para o que foi escrito, aproximadamente 25 anos, certo? Agora, para vocês terem uma ideia, a Ilíada de Homero foi 500 anos. Para vocês terem uma ideia, Platão, eles vieram encontrar os escritos deles, isso com anos, certo? 1.200 anos, Platão. E hoje se ensina Platão aí, e todo mundo crê em Platão. E outro detalhe, viu? As cópias que foram encontradas dos manuscritos de Platão foram apenas 7 cópias. Escuta o que eu estou falando para vocês. O espaço de tempo entre o original e as primeiras cópias, irmãos, o de Platão foi de 1.200 anos. Apenas 7 cópias foram encontradas. Demóstenes, irmão, foi 1.400 anos. Encontraram 200. César, 1.000 anos do espaço de tempo entre o original e as primeiras cópias. 1.000 anos. 20 cópias foram encontradas, certo? 20 cópias. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, né? César, 1.000 anos, né? 10 cópias foram encontradas. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha, o espaço de tempo do Antigo Testamento
e as primeiras cópias remanescentes foram 25 anos. 25 anos. Sabe quantas cópias nós temos? 5.686. 5.700 cópias. 5.700 cópias nós temos. Se nós pegarmos o espaço de tempo dos escritos mais antigos, nós ganhamos, irmão, de 1000 a 0, né? Nós ganhamos assim de 1000 a 0. Porque o Novo Testamento, 25 anos, irmãos. Mais de 5.000 cópias. Aí você vai pegar Homero, a Ilíada de Homero, Demóstenes, Heródoto, Platão, Tácito, César, Plínio. Eles estão muito distantes, mas interessante que muitos acreditam que esses homens realmente existiram, que suas histórias realmente foram verdade. Mas quando a gente apresenta um documento como o nosso que nós temos, ainda querem se indagar e dizer que estamos errados de jeito e maneira. Ou seja, diante deles, né, diante dessas pessoas que não creem, né, a gente ganha de 1000 a 0. Entendeu? A gente ganha. Nós temos muitos documentos, irmãos. E bem próximo do fato acontecido, da história acontecido, em relação a esses outros. Então vocês vejam aqui a importância da Bíblia, a sua veracidade, né? A sua veracidade, irmãos. Como ela é importante, entenderam? Do que foi, do período, do espaço de tempo, entre o original e as primeiras cópias, 25 anos. Nós temos mais de 5.000 cópias, enquanto os escritos mais antigos, irmãos, o mais próximo que temos é a Ilíada de Homero, que é 500 anos, entendeu? Então nós temos um documento que nos ajuda bastante e que isto traz confiabilidade, irmãos, da palavra de Deus, né? Isso nos deixa seguro, até pelo fato histórico, né? A gente tem bons argumentos para acreditar na palavra de Deus, na Bíblia, né? Que é as Santas Escrituras, tá bom? Queridos, nós já vamos concluir, certo? E para a conclusão, lá em João 10, a gente lê assim, que Jesus estava prestes a ser apedrejado por blasfêmia, né? E para livrar-se da confusão, ele citou o Antigo Testamento e declarou que a Escritura não pode ser anulada. João 10, 35, né? Em outras palavras, quando sua vida estava em risco, Jesus fez referência a uma autoridade infalível que não poderia ser anulada, que é as Escrituras. Além disso, mais tarde, afirmou a verdade das Escrituras quando, ao orar por seus discípulos, disse, que João 17, né? Ele falando da palavra de Deus, ele diz que a sua palavra santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esta palavra aqui, queridos irmãos, pode ficar tranquilo que ela realmente é a palavra de Deus, né? Temos muito que aprender ainda sobre bibliologia, né? É um assunto muito profundo e não é em 2 horas que a gente vai aprender tudo, né? É um curso básico de teologia e eu dou graças a Deus que muitos irmãos disseram aí que ficaram felizes por aprender algo importante, né? Interessante para a sua vida espiritual.